Olá, eu sou a Jennifer Berger, advogada, e esse é o Cinema Jurídico. Nós vamos hoje trabalhar um filme que veio de uma inscrita que nos indicou o filme Anatomia de uma Queda. Vem aqui, confira comigo, fique aqui no canal. Daniel, não foi isso que você nos contou. Zoe Solidor viu você sair de casa depois que ela foi embora. E a sua mãe disse que falou com o seu pai depois disso. Eu me confundi. Você se confundiu. Bom, então temos um problema, Daniel, não é? Não acha? O mais curioso é que o nosso Tribunal do Júri aqui no Brasil, ele tem raízes fortes na tradição francesa. Mas quando o assunto é colocar uma criança no centro do plenário, o Brasil ele toma um caminho completamente oposto. Por aqui uma cena dessa jamais aconteceria. E para explicar ali com a nossa legislação como protege as crianças e a exposição delas, que é proibida, o advogado criminalista e professor Kleber do Prado vai nos esboçar ali toda a situação desse momento. Olá, meu nome é Kleber Prado, sou advogado criminalista, professor de Direito Penal e de Processo Penal. Fui convidado pelo canal Cinema Jurídico para fazer uma análise do filme Anatomia de uma Queda, no qual uma criança de 11 anos vai até o Tribunal do Júri para depor, tendo em vista que seu pai teria morrido e o tribunal estava judicializando o caso de suposto homicídio cometido pela própria mãe. Então a questão é, como que no Brasil ocorre o depoimento de menores de idade perante um tribunal do júri? No Brasil não ocorre da forma como se deu no filme. A cena do filme não retrata a realidade forense do Brasil. Se uma criança, um menor de idade, seja criança ou adolescente, tiver que depor perante um processo penal, qualquer processo penal, mas especialmente um tribunal do júri, que é relativo à cena do filme, é feito um depoimento separado, numa sala especial, projetada especialmente para a criança, confortavelmente instalada para que lá ela possa referir os fatos que ela presenciou eventualmente com uma redução máxima de danos, com uma redução mínima de danos, inclusive. Então existe até uma lei de escuta protegida sobre isso, a Lei 13.431 de 2017, que traz toda a normativa e o regramento de como que se dá a colheita de um depoimento de uma criança ou de um menor perante um juiz, perante um judiciário, perante o tribunal do júri. A criança tem que ser preservada, seja ela criança ou menor, com 18 anos incompletos, né? Então a criança que está depondo, ela tem que ser protegida ao máximo, minimamente possível. Então a criança ela é acompanhada por um entrevistador forense capacitado que fará a ponte entre as perguntas vindas dos atores do plenário do júri para que a criança responda através de uma filtragem. Então, esse entrevistador forense capacitado, ele vai fazer esse filtro e assim preservar a criança de eventuais traumas que o testemunho dela pode ocasionar para si mesma, em termos de saúde mental do menor envolvido no delito ou como testemunha de um delito. Outro ponto que eu quero abordar, além desse, em relação ao filme, é a cena exata do menino de 11 anos em que ele depõe lá no filme sobre a relação dele com o pai e sobre o fato que teria ocasionado a morte do pai. Qual foi a razão? E aí a gente entra na questão da verdade, porque o próprio personagem do menino, no roteiro e na trama cinematográfica, ela traz a questão da verdade. O processo penal, ele busca a verdade real dos fatos, diferente do processo civil, que se contenta com a verdade meramente formal. Portanto, a criança, no momento em que, na cena do filme, ela retrata qual é a verdade que eles querem, eles que eu digo é o promotor, juíza, defesa, advogado de defesa. A verdade no processo penal, ela é difícil de ser construída, né? Porque é um fato que ocorreu no passado. Então, o processo penal, na verdade, é um livro de história, porque ele narra fatos já passados, né? Que fazem parte do passado. E o que está no passado fica impossível de acessarmos. Por essa razão, é impossível reconstituir 100% um fato que já ocorreu, um fato criminoso já ocorrido. Não tem como a gente fazer essa reprodução na íntegra. Nós temos uma precariedade de acesso ao que realmente aconteceu. Por isso que a verdade, e aí que entra a questão do filme, é que o personagem do menino traz um espectro diferenciado, que ninguém tinha se atentado a isso ainda. Porque quando faltam provas para sabermos a exatidão de um fato criminoso, é necessário olharmos para os motivos que levaram a esse fato criminoso. Na ausência de provas que nos deem a dinâmica do fato em si, é preciso
olharmos para os motivos, para o porquê que esse fato criminoso aconteceu, do modo que ele aconteceu. O porquê que ele aconteceu, o que estava na raiz da motivação para que esse crime ocorresse. Portanto, o que o personagem do menino de 11 anos no júri nos inspira e nos faz refletir é sobre a verdade que queremos em relação às provas que temos, justamente pela insuficiência dessas provas. Portanto, quando faltam-nos provas suficientes, a gente pega algumas verdades, aquelas que queremos. E isso pode repercutir no indúbio pro réu, por exemplo, a absolvição da acusada, que foi o que aconteceu, certo? Muito obrigado, até a próxima. A regra do depoimento especial ela existe justamente para garantir que a busca por respostas no processo penal não destrua o desenvolvimento psicológico de uma criança. Professor Kleber do Prado, eu agradeço muito a sua análise. Muito obrigada pela sua participação também. E por clarear ali o nosso ponto com tanta precisão. E você, o que você achou? É desumano ali o tribunal francês, o que ele fez com o Daniel? Deixa aqui nos nossos comentários a sua opinião, curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e nos traga ali o próximo vídeo. O que você acha que a gente tem que falar no nosso próximo episódio? Obrigada e até a próxima.